galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Ferreira e esse aqui é o canal Histórias e Outras Coisas. Sejam bem-vindos a esse canal que preza pela diversidade de conteúdos. Afinal de contas, aqui você encontra de tudo, né? Afinal é o Histórias e Outras Coisas. Aqui você vai encontrar vídeo de receitas, aqui você encontra curtas-metragens bizarros que eu faço com a minha família. Aqui tem vídeos de viagem, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E também tem conhecimento, né? Tem as minhas videoaulas de história. E o vídeo de hoje é para falar especificamente de viagem, né? Wanderlust, né? Coisas que a gente ama, que a gente é apaixonado a fazer, mas que agora, por conta da pandemia, a gente, infelizmente, faz bastante tempo que a gente não viaja para os lugares mundo afora. Então, se não dá para viajar, o que eu vou fazer? Eu vou falar de viagens, só que nessa eu vou falar de perrengues de viagem para vocês. Alguns perrengues que a gente passou, selecionei um dos principais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Na verdade, ele vai ficar grandinho já. Mas se eu falasse de todos, com certeza ele ia ficar extremamente grande. Então eu vou falar de alguns principais para vocês, né? Os que talvez sejam mais interessantes de compartilhar, e ao mesmo tempo que eu falar sobre eles, eu já dou algumas dicas para que você não tenha que passar por isso. Tá legal, gente? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí e acompanha esses conteúdos. Vamos nessa? Bom, e para começar esse vídeo, né, de perrengues, eu vou compartilhar uma história sobre a nossa primeira viagem internacional, que foi uma viagem ao México, né, para Cancún, na nossa lua de mel. Então foi uma viagem dos sonhos, uma viagem maravilhosa, e é uma viagem que eu tive um probleminha relacionado à saúde, tá? Então já começa a primeira dica aí para vocês, é que se você vai viajar para algum lugar, faça o seu seguro viagem para que você não tenha que passar perrengue caso você tenha algum problema de saúde em outro lugar. Pois bem, mas vamos lá à história. Nas vésperas do meu casamento, eu estava com muito problema de sinusite, né? Na verdade, minha imunidade tinha caído, então eu estava ficando muito doente porque eu estava com ansiedade por causa do casamento, enfim. E eu estava com sinusite. Chegou o dia da viagem, eu ainda não tinha melhorado dessa sinusite. E seria, então, a minha primeira viagem internacional e uma viagem longa. Eu tinha andado de avião até então, mas viagens curtinhas aqui, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que é 30 minutos. Essa seria a minha primeira viagem longa. E uma viagem longa no avião, é interessante sempre que você lubrifique os seus narizes e que você não esteja com algum problema respiratório, principalmente sinusite. Tá? Já fica essa dica aí, cuidado com isso. Por que é interessante que você não tenha esse problema? Porque se você, na hora que você estiver no avião, o avião você vai respirar o oxigênio de lá e o ar-condicionado fica o tempo todo ligado, né? Todo momento. E o ar-condicionado e o oxigênio de lá, o que ele faz? Resseca todas as suas vias. Então eu estava com sinusite, ressecou todas as minhas vias, e conforme o avião foi aterrissar, depois de 9 horas de viagem lá no Panamá, que a gente ia fazer uma conexão para chegar em Cancún, na hora que ele começa a aterrissar, né, iniciar a descida, eu senti uma dor de cabeça absurda, né, absurda mesmo, assim, muita dor. E aí eu fiquei quieto, fiquei com medo, mas fiquei quieto, não quis falar para Ana, para não desesperar ela, mas chegou uma hora que estava insuportável. Parecia que explodia, eram umas pontadas que eu sentia. Eu falei, vou ter um... Na hora eu já pensei um monte de merda, né? Eu falei, vou ter um AVC, tô tendo algum problema aqui. Chamei as aeromoças, né? Falei com a Ana já ficou desesperada e chamei as aeromoças. Elas pediram para que eu respirasse, me deram um copo d'água para me acalmar. Me acalmei e tal. Beleza, chegamos no Panamá. Mas nem falei de uma coisa, acabei de lembrar, que nessa primeira viagem foi a primeira vez que eu peguei também turbulência no avião, que é uma coisa assim, que eu não desejo pra ninguém, que dá um frio na barriga. Eu já pensava que ia morrer na viagem. A Ana nem viu, que a Ana tava dormindo do meu lado. E o avião ficava descendo, as aeromoças prendendo o cinto toda hora. Aconteceu muita coisa, foi uma aventura mesmo. Mas enfim, voltando para falar da aterrissagem. Dor de cabeça absurda, aterrissou no Panamá. E aí as aeromoças vieram falar comigo, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem. Lá no aeroporto, eu falei pra Ana, vou no banheiro, que meu nariz está entupido, tá muito entupido, então vou tentar, né, assoar o nariz, vou tentar jogar uma água para ver se melhora. Quando eu fui no banheiro, e fazia muita força para suar, para tentar sair, que eu senti alguma coisa obstruindo aqui, na hora que eu fiz uma força assim, saiu muito, mas muito sangue. E a partir do momento que eu conseguia suar o nariz e tirar aquilo que estava obstruindo, que parecia uns coágulos de sangue, não parou mais de sangrar, ficou assim como se fosse uma hemorragia. Então pensa o desespero que eu fiquei, assim, eu fiquei desesperado, não parava. Aí eu saí lá do banheiro com
já com logo uns papéis higiênicos presos no nariz, assim. Falei pra ela, meu nariz tá sangrando muito. Mas eu falei, tipo, calmo pra ela não se desesperar, pô. Era nossa, não podia estragar aquilo, né? Beleza, e fui pegar o avião novamente para ir para Cancún, morrendo de dor de cabeça, mas eu fui, chegamos até Cancún. Quando chegou lá em Cancún, já partimos direto para o hotel e nós tínhamos fechado uma viagem assim top, né, com um hotel 5 estrelas. Era a primeira vez que eu ia para um hotel 5 estrelas, que é o Hotel Rio Cancún. E hotel 5 estrelas all inclusive, tipo, tem de tudo. Bebidas alcoólicas, comida, meu, tipo, à vontade. Só que eu morrendo de dor de cabeça, eu quase nem conseguia beber uma bebida alcoólica por causa do gelo. Doía ainda mais, enfim, tava muito complicado aquilo. No dia seguinte, eu falei pra Ana, a gente vai precisar procurar um médico. E a gente foi ver quanto que era uma consulta particular. Tipo, eram uns $400. E, tipo, na época a gente falou, meu, não dá pra pagar isso aí, vamos tentar procurar Na verdade até dava pra pagar, mas sabe como que é, né? Pobre viajando a primeira vez, você quer o quê? Usar a grana pra fazer outras coisas, né? Então a gente falou, vamos pegar um hospital público, né? Vamos passar no hospital público. Pesquisamos lá no Google onde que é, tal. Pegamos o transporte público e fomos até esse hospital. O hospital não era ali em Cancún, era tipo saindo de Cancún. E Cancún é uma coisa assim, tipo, fora do normal, porque lá é uma área turística, então ela é totalmente projetada para o turismo. É um negócio assim de outro mundo, tipo, de primeiro mundo mesmo, né? Pelo menos para mim era um negócio de primeiro mundo, assim, surreal. Lindo, aqueles hotéis maravilhosos, as ruas tudo bem pavimentadas, aquela coisa linda, meu. Vários carros luxuosos e tal. Conforme o ônibus foi saindo ali, né, de Cancún, a gente foi conhecendo a realidade do México mesmo, ali da cidade de Cancún, né, das cidades vizinhas, que eram muito pobres, assim, tipo igual no Brasil, né, você saiu do centro de São Paulo, assim, das áreas mais nobres, nas periferias o negócio já é mais complicado, tipo aqui. E beleza, até então, né, mano, a gente, pô, só aqui Zona Leste, velho, de São Paulo, cresci em São Mateus, mano, só quebrada, só nas comunidades, então isso aí pra mim não é nada, a gente foi. Só quando chegou no hospital lá, e, tipo, mano, a gente viu as condições, era bem pior que os daqui, né? Então os daqui a gente já vê que também não é, né, tudo aquilo, tipo, imagina lá em outro país, outra cultura e o negócio era ruim, mano. Tinha um monte de pessoa na maca, nos corredores, tipo, as paredes muito deterioradas. Na época não tinha canal, não tinha câmera, se eu mostrasse isso pra vocês era bem zoado mesmo, sabe? Tipo, já era assustador só de olhar. E eu falei pra Ana, eu já tava com medo de ir lá, que eu falava, como eu vou me comunicar com um médico, né? Eu não falo inglês, não falo nada, gente, de inglês. Então já vai outra dica aí pra vocês, mano. Fala inglês. Aprenda o inglês porque o inglês vai te ajudar muito. Então eu fiquei desesperado e a gente decidiu não ir. Eu falei, não vou passar mais lá, vamos tentar ir na farmácia comprar um antibiótico. Então a gente pesquisou lá no Google o antibiótico, o anti-inflamatório em espanhol, né, para conseguir falar com o farmacêutico. Vimos lá um nome lá mais ou menos e foi tentar falar com o farmacêutico, né, para ele vender pra gente, para sinusite e tal, explicamos para ele. Ele falou, não posso vender, sem receita não vende. E tá certo, né? Ele não vendeu. E eu falei pra Ana, meu, ferrou. Aí a gente foi nas prateleiras ali que tem na farmácia. Eu procurei soro, rinossoro, né? Tipo rinossoro. E falei, Ana, eu vou limpar meu nariz com isso aqui e vou ficar bem. E foi o que eu fiz. Voltei pro hotel, joguei lá, né, injetei no nariz um monte de soro, fui limpando todo dia e amenizou. Parou de sangrar e as dores diminuíram. Mas eu fiquei lá os 8 dias em Cancún com dor, mas consegui me divertir, foi maravilhoso, foi assim, lua de mel pra valer. E se Deus quiser a gente vai voltar lá, né? Vocês ajudando aí no canal, a gente volta lá pra lá em breve. Bom, e esse foi o primeiro perrengue que a gente passou na viagem internacional. Agora vamos para outra história, essa vai ser no Peru. Na Peru, a gente foi para a cidade de Cusco, que é uma cidade histórica, né? Que tem muitos... reúne muito do patrimônio histórico dos primeiros povos que viveram aqui na América, tá? E aí os principais, né, talvez que vocês conheçam, é os Incas, mas tem a história de muitos outros povos também, até anterior aos Incas. Então a gente tinha o sonho de conhecer, né, essa cidade, até porque, né, sou de história, né, então com certeza era algo que sempre esteve no meu roteiro e que, graças a Deus, consegui realizar. Nessa viagem, já no avião, então não tive problema de sinusite, mas surgiram outros problemas. E o primeiro já foi no embarque, porque a gente perdeu o voo. Isso porque ó, a gente ia embarcar em Guarulhos, tipo, eu moro a 5 minutos do aeroporto de Guarulhos.
Até agora há pouco passou um aviãozinho aqui, já fez todo o barulho, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas a gente mora do lado. E a gente perdeu o voo porque a gente se atrasou. A gente tinha comprado pela TAM, e a TAM ela é pontual. Se você não chegou no horário para fazer o check-in, já era. Perdemos. Então perdemos o voo. Pensa, você com tudo comprado lá, hotel, os passeios, a gente ia subir a montanha de Machu Picchu, tem Machu Picchu e tem a Huayna Picchu, que é outra montanha, então isso, a gente ia subir ela, então você tinha que comprar o ingresso, tinha hora marcada. Então a gente ficou desesperado. A gente até brigou nesse dia no aeroporto, enfim. A gente brigou, mas voltamos para casa e começamos a pesquisar outras passagens aéreas e conseguimos comprar uma por um preço muito bom pela Avianca, que nem existe mais, né? Faliu. Enfim, e fomos lá para conseguimos embarcar, né, para Cusco, tá? Então o primeiro perrengue foi esse, foi que a gente perdeu o voo. Chegando lá em Cusco, a gente foi no lugar onde é o principal lugar onde tem os passeios turísticos lá, que é na Praça das Armas. Lá tem um monte de agências de turismo que vai oferecendo para você os passeios e tal. Então a gente já tinha feito vários passeios por Cusco, maravilhoso, tínhamos conhecido muitos lugares. E no terceiro dia, né, sempre chamava atenção para nós um anúncio de uma montanha chamada Montanha de Sete Cores. E a gente falou, pô, vamos conhecer esse lugar, a montanha é linda, ela é colorida, só existe lá isso, né? E ali você tá em Cusco, é a Cordilheira dos Andes, então é montanha para tudo que é lado, vamos fazer esse rolê. Conversando lá na agência, uma dificuldade terrível de se comunicar, porque ela não falava o nosso idioma, né? A gente não falava o dela, enfim, a gente jogando ali no portunhol. Ela explicou mais ou menos como era a viagem e falou, ó, hoje, meia-noite eu vou buscar vocês. Pô, meia-noite, mas passei amanhã. Ela porque é 8 horas daqui pra lá. 8 horas? 8 horas de viagem daqui pra lá. A distância não era muito longa, mas era 8 horas. E eu fiquei, caramba, 8 horas daqui pra lá. Nossa, é uma viagem muito longa, né? E eu e a Ana, vamos, tal, beleza. Meia-noite entramos na van e a van nos levou até lá. Então era meia-noite, a Ana dormiu. Eu não consigo dormir, em nenhum rolê eu não consigo dormir no carro, né? Nem no avião, eu tenho muita dificuldade. Então eu fui acordado o tempo todo, mas até então tá escuro, você não consegue ver nada, porque ele vai andando, né, no meio das montanhas, você não vê nada. Conforme foi amanhecendo, que foi clareando o dia, assim, tipo, eu fui vendo onde o carro tava andando. Era sempre uma rua de barro, só que era uma coisa assim assustadora, era tipo um penhasco. Não tem guarda-reio, não tem nada, rua de barro nas montanhas. A van é bem devagarzinho assim. Tipo, se o cara perdesse o controle, ele ia cair em umas ribanceiras, mano, que não ia nem achar nosso corpo. Além disso, no meio do caminho, a van teve que parar várias vezes porque tinha algumas rochas que rolou dos morros e estava na pista, então tinha que descer lá pro monitor e tirar as rochas para ele passar. E nisso, tipo, a Ana dormindo, apagadona lá, eu nem acordei ela, porque se ela visse aquilo, mano, ela é, sério, ela tem um treco, cara. Então eu nem falei pra ela. Beleza, a gente foi, loucura total. Chegando lá em Cusco, ou melhor, lá na cidade, lá onde fica próximo da montanha, eles sentam, fazem uma reunião com a gente, né, os monitores, explica o risco e tal. E nisso eu já olhando o monitor ao fundo, pegando umas bombas de oxigênio, né, umas garrafas de oxigênio. Eu falei, oxigênio, né? Beleza, fiquei na minha. E depois eles deram uns coletinhos pra gente. Deu uns coletinhos e mandou se identificar. Aí a gente colocou nossos dados, o país, telefone, um monte de coisa. Ah, tem que ter identificação porque o caminho é perigoso e tal. Então aí você já fica, meu, como assim? Né? Já fiquei um pouco assustado. Beleza. Aí ele pegou os litros de oxigênio, lá os garrafões de oxigênio e falou, isso aqui é porque se alguém passar mal, porque como é muito alto, lá são 5.000 metros e 200 acima do nível do mar. Então lá o oxigênio, o ar é bem rarefeito, então, tipo, as pessoas podem passar mal, então tá aqui o oxigênio e tal. Beleza, a caminhada para chegar até lá em cima é de 2 horas. Só que, tipo assim, mano, ninguém falou isso pra gente lá na agência. Ninguém falou que ia ter o caminho, o percurso passando do lado de penhasco, dos riscos que tinha, de que oxigênio, 2 horas para subir. Cara, coisa assim assustadora, mas a gente já tá lá, agora já era, já pagamos, vamos. Beleza. Chegou no lugar, um frio terrível, as montanhas cheias de gelo, né? Não era neve, tipo com gelo, do frio, um monte de gelo. E sorte que eu tinha minha botinha, a gente andando ali no gelo, um frio terrível. E por causa da falta do oxigênio, né, que é muito alto, meu, você cansa lá.
que tipo, mano, é uma coisa assim assustadora. Eu falando aqui, talvez vocês não vão entender, mas é um negócio de louco. E você vai andando no gelo, subindo, assustador. Eles vão dando folha de coca para você mastigar, porque fala que é bom para oxigenar o cérebro. E a gente mastigava essa coca, em alguns momentos a gente chorava, a Ana deitava no chão, não tô aguentando mais, meu Deus do céu, e eu tinha que levantar ela. E tipo, você tá ligado, né? Viagem, né? Nada mais justo do que o homem levar a carga. Então eu com as bolsas aqui, ó, coisa de louco. Mas para resumir a história toda, a gente chegou no topo, né? Chegou lá, até os monitor veio abraçar a gente. Tem um vídeo aí no meu canal que mostra um pouco essas cenas, mas tipo, na época eu não tinha o canal, não era uma coisa séria. Então tá bem zoado esse vídeo, mas que mostra a mulher veio abraçar a gente, as pessoas chorando. Meu, coisa linda, a montanha é linda, as fotos foi linda. Mas beleza, agora vem a hora de descer, né? Então pra descer, mano, tipo, a gente foi de manhã, tava a geleira tudo bonitinho. Na hora de descer, as geleiras começam a derreter por causa do sol. E elas derretem, mano, e tipo, elas formam umas corredeiras lá embaixo, que é muita água. Pensa, o gelo de todas as montanhas se junta. Então tem hora que você tinha que atravessar, mano, as corredeiras nas pontinhas de madeira, só o pó, mano. Tipo, que se você caísse lá já era. Enfim, loucura total. E ainda mais tinha o percurso de volta, né? Beirando lá as cordilheiras dos Andes, com a van passando do lado, assim, meu, do lado. Tem hora que o monitor tem que descer para orientar o motorista onde ele vai passar o pneu, porque tipo, ele vai passar na beirinha lá. Se ele desequilibrar, já era. Vai cair e tipo, não vão nem achar a gente lá, porque você tá no meio do nada. Não pega o celular. Ó, teve uma coisa legal lá, que a gente parou numa hora, né? E foi se alimentar lá. E tipo, na nossa van, no nosso grupo, até lá tinha gente do mundo todo. Então tinha muitos australianos, muitos canadenses, né? Os estadunidenses sempre estão lá, né? Os norte-americanos sempre estão também. Então tinha uma diversidade de pessoas, assim, tinha brasileiro também. E a gente comeu tudo junto, uma comida mó simples. Então essa cena foi bem na hora, que assim, ficou registrado na minha memória, assim. Foi algo bacana. Só que, tipo, nessa, todo mundo falando inglês lá. E, tipo, eu não falo inglês. A Ana até manja um pouco, mas eu não manjo nada. E, tipo, todo mundo trocando ideia e tal, aí dando risada, a gente comendo junto e, tipo, eu lá, hã? Tipo, é legal, dava uma risada até, né, pra entrar no... Mas eu não sabia o que eles estavam falando. Então, tipo, isso é um perrengue também, meu. Aprenda a falar inglês. Tá? Faça um curso de inglês que você vai se dar bem, vai conhecer muitas pessoas, tá? E, enfim, e foi parte desse perrengue que eu resumi, cortei muita coisa, mas foi mais ou menos isso. Viagem pro Peru. Agora eu vou falar do meu último perrengue, que foi da nossa última viagem internacional, que foi a viagem pra Europa. A gente foi pra Paris e pra Portugal. Tá? A gente foi pra Paris e Paris é fantástico. Paris eu quero voltar muito pra lá, que eu me apaixonei por aquela cidade. E beleza, essa foi a primeira viagem que a gente fez também internacional com o Vitinho, né? Porque até então as outras viagens a gente não tinha o nosso bebê ainda. E nessa pra Paris o Vitor já tava, inclusive, com 2 aninhos. Então a gente levou ele pra lá. Eu não falo nada de inglês. Nada, gente. Tipo, eu não sei praticamente nada mesmo, assim. Tipo, sei só falar good morning e acabou, meu. Entendeu? Good night. Essas coisas básicas que acho que todo mundo consegue falar. A gente foi pra lá e viagem pra Europa, euro caro pra caramba, né? Nossa moeda, assim, é incomparável a moeda deles, então para fazer uma viagem dessa a gente economizou muito e a gente foi tudo muito contadinho, então a gente não fechou um hotel com café da manhã. A gente não fechou um hotel com café da manhã porque senão ia ficar muito mais caro e lá o dinheiro é contado, né? Tudo a gente fazia de transporte público ou a pé, porque, tipo, é pobre, né, mano? Então para ir pra um lugar na Europa, né, a moeda bem valorizada assim, então tem que se organizar muito bem. Então a gente fechou um hotel sem café da manhã. Beleza. Então a gente lá hospedado no hotel, né? Foi a Ana que fez tudo lá, o check-in no hotel, que tocou ideia com o cara, que ela manja um pouco do inglês, então conversava com o cara da recepção lá, então beleza, entramos no hotel. No outro dia de manhã, a Ana ficava com o Vitinho lá, a gente foi no inverno lá, então tinha dias que estava 3 graus, né? Ou 1 grau, 3 graus abaixo de zero, tinha manhãs que estavam muito frias. E a gente de manhã com fome, né? Então o que a Ana falava? Vai buscar pão, né, numa padaria aí perto. A gente já tinha estudado onde tinha uma padaria perto, então você vai lá buscar.
E eu falei, beleza, eu vou, né? Me explicar mais ou menos como que eu vou fazer para me comunicar com a pessoa, né? Aí a Ana falava, ó, você aponta, né, para as coisas que você quer, os números você fala inglês, aí eu consigo falar, né, o número, pelo menos isso eu sei, né? E depois você fala how much, né, que é qual o valor, né, quanto custou. Beleza. Eu fui com essas coisas assim na cabeça só. E porque a Ana tinha que ficar no hotel, não podia ir comigo, porque ela ficava com o Vitor, não dava para tirar o Vitor de manhãzinha para levar lá, então eu ia sozinho. Todo dia que eu descia para ir buscar pão, o rapaz da recepção queria falar alguma coisa para mim. Eu penso que ele queria me oferecer o café da manhã do hotel por um preço bom e tal. Só que eu não manjo nada. Então todo dia que eu descia de manhã, ele chegava, né, bonjour, e já mandava lá um francês. E eu ficava tipo aí travado, não falava nada. Eu ficava tipo assim para ele. Aí ele mandava o inglês. E, tipo, eu não sei o inglês também, né? Eu ficava olhando pra ele. E aí eu comecei a falar, mano, no speak English. No speak English. E ele, babá. Aí eu, bonjour, bonjour, merci. E deixava ele no vácuo. E fui lá pra padaria e tal. Chegando lá na padaria, ia no espelho lá. Apontava pra pessoa, é o croissant, que era o que a gente sempre queria. A gente comprou um potão de Nutella no mercado e a gente passava a Nutelinha no pão, né, no croissant e comia de manhã isso, né? E o pão francês também lá, a baguete francesa que é maravilhosa. Então eu ia lá, apontava para ela o croissant, né? Eu falo, 3 croissant. Era assim que eu falava, né? Ela, 3, ok. Colocava lá. Depois escolhendo os pães, apontando, tinha uns nomes, alguns estavam com a etiquetinha, então eu fazia a leitura e falava qual que era, né? 5 e tal, 5 pão de chocolate, um pão lá que é pão de chocolate. Não, pão de chocolate. Ok. Na hora de pagar eu falava, how much? Aí ela falava, né, o valor, tinha vezes que eu conseguia entender o que ela falou, né? O valor, mas tinha vezes que eu não entendia. Aí eu ficava, tipo, porque ela falava meio rápido, meio um francês, meio inglês. Não tô entendendo. Aí ela marcava na calculadora o valor, aí eu, ok. Merci, bonjour. E voltava pro hotel. Então, e é de boa, meu, tipo, andando lá na França sem saber nada. Nem o idioma, não sabia nada. Então eu levava o celular, que se acontecesse alguma coisa, eu vou no celularzinho, Google Tradutor, e me viro, né? Mas, meu, eu andava, eram várias ruas, assim, tipo, eu fui em vários mercados, lá, fui no Walmart, tipo, me virando sozinho, meu. Então, qual é o perrengue que eu queria destacar, mano? Aprenda a falar inglês. Aprenda, pelo menos o básico, isso vai te ajudar bastante. Eu pretendo fazer isso em breve, né? Organizar melhor a minha vida, porque quando eu era estudante, eu não valorizava isso. Agora eu valorizo muito. Então eu pretendo aprender a falar inglês. E quando eu voltava lá da padaria, chegava lá no hotel, já vinha toda vez o recepcionista. Bonjour, amigo. Merci. Não entendia nada, eu já dava um de louco. Oh, bonjour e tal. E já saía fora, assim, fugia dele. Enfim, e foi assim que a gente fez a viagem maravilhosa para a França e se Deus quiser a gente vai voltar lá. Bom, pessoal, então falei para vocês de 3 perrengues dessa vida de viajante que a gente começou a ingressar há pouco tempo. Tem aqui nosso mapinha, ó, com alguns dos destinos que a gente já fez aqui no Brasil, na América Latina, México e na Europa, Portugal e França. E queria compartilhar um pouco desses perrengues para vocês, vídeo longo pra caramba, mas se você gostou e assistiu até aqui, dá uma curtida aí, fortalece o canal, histórias e outras coisas, para que eu possa trazer mais e mais histórias para vocês. E em breve, se Deus quiser, estaremos com o pé na estrada de novo, curtindo as nossas viagens maravilhosas e trazendo também para vocês. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria deixar. Se inscreve, valeu, até a próxima, fui!